Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Eu lembro você que, além das nossas redes sociais, você também pode nos acompanhar na Rádio Mais RJ. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um fato histórico, né, que está acontecendo. Estamos testemunhando um capítulo da história desse país, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos demais réus acusados ali de uma tentativa de golpe, que culminou naquele ato do 8 de janeiro de 2023. Eu recebo aqui para um bate-papo o advogado Alex Cabral, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Alex. Eu que agradeço, Arnaldo, pelo convite. Estamos aí sempre à disposição, no que puder ajudar em relação a questões jurídicas, né, sobre temas assim tão relevantes como vem sendo agora esse tema do julgamento do Bolsonaro. Alex, o julgamento vai ser retomado nesta terça-feira, né? Já tivemos ali as defesas colocando seus pontos. Me parece, e aí já é a primeira pergunta, que até alguns advogados escolheram se distanciar do presidente, distanciar os seus clientes do presidente Jair Bolsonaro. É uma leitura equivocada ou você, como jurista, vê da mesma forma? Não, eu concordo com você. É, Principalmente na defesa, pelo menos que eu consegui acompanhar boa parte do julgamento, a defesa do general Heleno, né, que optou por uma tese. Aliás, só um preâmbulo, né? Me parece que as defesas em geral, né, de todos, sabem que existe prova suficiente no sentido de que houve de fato, uma tentativa, né? Porque lembramos aqui que estamos falando de um crime que basta a tentativa para que fique configurado, né? Tanto o golpe de Estado, a abolição violenta do Estado de Direito, porque se fossem crimes que se exigisse a consumação, evidentemente seriam crimes que não seriam puníveis, né? Porque o Estado estaria sob uma nova ordem jurídica se, evidentemente, ocorresse um golpe de Estado. Mas me parece, então, que as defesas, de modo geral, elas tentam mais tirar seus clientes, né, do enredo que envolve essa tentativa de golpe, ou essa abolição violenta do Estado de Direito, do que necessariamente negar os fatos. Isso fica muito claro, por exemplo, na defesa do general Heleno, em que ele, o advogado, a todo tempo na sustentação, tenta marcar uma posição de que o general Heleno estava sendo escanteado durante o governo, que, portanto, já na fase final do governo, ele não teria o livre acesso ao ex-presidente Bolsonaro, como ele tinha no começo da gestão. Então, ele monta esse filme para indicar o afastamento do general Heleno das tomadas de decisão, principalmente da parte final do governo, onde a questão, né, referente à tentativa de golpe, à abolição violenta do Estado de Direito, ficam mais ali presentes. E, no outro lado, também, vi a defesa do então ministro da Defesa, né, o Paulo Nogueira, né, e aí, de forma um pouco mais até contundente, admitindo que havia, sim, né, uma tentativa do então presidente de enveredar por uma medida de exceção, e que o Paulo Sérgio Nogueira, não que tivesse afastado como o general Heleno, que o Paulo Sérgio Nogueira, na verdade, tentava demover o ex-presidente dessa tentativa. Então, assim, foram duas dessas defesas que foram as mais... que ficou mais clara, né, essa impressão realmente que você teve. Agora, esse julgamento ele vai ser retomado amanhã, mas não termina amanhã. É um julgamento longo. Acho que o próprio voto do Moraes, que é o primeiro como relator do processo, deve levar ali de 4 horas para mais a sua leitura. Dá já para dizer, dá para ter um balizador, porque muita gente vê esse julgamento, Alex, como um julgamento mais político do que jurídico. O que você espera, enquanto jurista, do voto do Moraes amanhã? A princípio, então, o julgamento ele teve mais 4 sessões agendadas, né? Tem sessão do dia 9, dia 10, dia 11 e dia 12, então, pelo menos, a previsão inicial de que sexta-feira isso esteja concluído, a não ser que algum ministro peça vista, né? Um dos ministros pode pedir vista do processo e aí isso vai ficar realmente adiado mais para frente, mas pelas informações jornalísticas que se tem até o momento, não há ninguém dizendo, ninguém prevendo que haverá pedido de vista. Acham que vai ser concluído efetivamente até sexta-feira. Mas o que me chama a atenção, assim, houve realmente muitos questionamentos, né?
durante o processo e desde a fase de investigação sobre a imparcialidade ou a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, e me parece que a discussão sobre imparcialidade ou não é um processo com um conjunto probatório muito robusto do ponto de vista da acusação, né? Então, assim, quando se analisa um processo, principalmente o processo criminal, não se trata de analisar uma prova, um fato ou outro isolado, mas sim um conjunto probatório. E realmente me impressionou a sustentação oral, né, do PGR, né, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no sentido de ter realmente conseguido juntar, linkar vários fatos e várias provas desses fatos, no sentido de montar um encadeamento lógico de toda a trama. Então, apesar de se questionar a imparcialidade deste ou daquele julgador, eu acho que até a fala do PGR na sua sustentação oral, ela foi muito didática. Eu percebi até que ele tentou se valer de expressões, de palavras mais claras, inclusive com o intuito também de transmitir à população, que muita gente estava vendo, né, qual era efetivamente a ideia do Ministério Público sobre aquele processo. O que lá, quando do recebimento da denúncia, que ele também teve a oportunidade de se pronunciar, eu senti que lá era uma linguagem muito jurídica, muito rebuscada, que ficou um pouco distante do entendimento geral. E dessa vez ele fez um trabalho, eu acho que foi muito... A sustentação foi toda calcada, né, no trabalho durante o processo, que me pareceu realmente bem relevante. Agora, as defesas, de fato, questionaram, né, a questão da parcialidade, continuam questionando, levantando até a questão de que o processo não deveria estar na primeira, na segunda turma. Tudo isso vai ser decidido agora, mas a gente já sabe mais ou menos que o panorama é de que, evidentemente, continue. Isso já foi decidido lá atrás, que isso vai ser só referendado. Enfim, mas aguardamos e no fundo, é aquele caso em que nos parece a todos que a gente já sabe qual é o desfecho, né? Principalmente pela quantidade de elementos, de provas que foram sendo mostrados à imprensa e ao povo durante todo o processo. A preocupação realmente é que pessoas sejam efetivamente condenadas com prova suficiente para isso. Porque é isso que se exige no Estado Democrático de Direito. Na dúvida, absolve. Havendo prova suficiente para o convencimento do julgador, aí é possível a condenação. Me parece que há prova suficiente. Agora aqui, para a gente puxar um tema de relevância, sobretudo para os bolsonaristas que estão nas ruas. Uhum. Você pegar Moraes e transformá-lo num algoz, num perseguidor, pode não fazer tanto sentido, até porque Moraes foi alvo de crítica lá atrás do PT, assumiu, chegou ao Supremo num governo tampão ali do Michel Temer, em um movimento de ruptura apoiado pela direita, né? Se a gente for pegar historicamente, estamos falando de ontem na história, Moraes não tem esse vínculo com a esquerda que um Dino, com todo respeito à história e trajetória, tem, e o Zanin, que foi advogado do Lula. Esses dois ministros, se fossem juízes de piso, não se declarariam impedidos de participar desse julgamento? Por que quando chega o STF se absolve, esquece esse passado? Assim, dificilmente a gente vê, principalmente no STF, essa questão do juiz se declarar suspeito, né? São julgamentos assim, de importância muito grande para o país. E me parece que tanto o Flávio Dino quanto o Zanin, não tendo qualquer tipo, né, de questão especificamente relacionada ao Bolsonaro, principalmente o Zanin, né, a relação do Zanin, principalmente, era mais ele é advogado do Lula, mas ele não teve nenhuma atuação, nenhuma fala do Zanin contra o Bolsonaro, então não me parece que ele teria que se declarar suspeito por uma questão de ter advogado para agora presidente da República, né? E todas essas questões de suspeição, né, são questões de foro íntimo. Então, assim, o juiz, se ele se sentir desconfortável em julgar, ele se afasta do caso. Se houver elementos concretos levantados efetivamente, e a participação política nessa ou naquela seara
não me parece elemento suficiente, principalmente porque também os ministros que foram indicados por Bolsonaro, também na época em que o Bolsonaro era presidente, e que matérias de interesse do então presidente Bolsonaro eram colocados em pauta, eles não se sentiam constrangidos de votarem, em tese, em prol do governo naquela ocasião, porque foram indicados por Bolsonaro. Então, é difícil, muito difícil realmente a gente ver esse tipo de movimento por ministro do STF. Na primeira instância é mais comum, realmente, o juiz se declarar suspeito. Outro ponto também que é muito defendido, sobretudo por quem está aí nas ruas em defesa do Bolsonaro, é essa questão do foro de julgamento, né? Que não seria o Supremo Tribunal Federal o local indicado, e sim que deveria ter todo mundo sendo julgado em primeira instância. Por que está no STF? Houve mudança de entendimento do STF, né? E isso de fato é passível de crítica, porque essa jurisprudência do STF ela é muito vacilante, no sentido de que, ora se entende que o STF deve se afastar de julgar pessoas que estão fora do cargo, ou seja, enquanto a pessoa está no cargo, por exemplo, se fosse um senador, um deputado federal, um presidente estando no cargo e tendo sido cometido o crime ainda na vigência daquele cargo, caberia o STF, já tinha esse entendimento. Mas se saísse, por exemplo, terminou o mandato, vai para a primeira instância. Era o entendimento anterior. O STF reformou esse entendimento, passou a entender que agora, mesmo fora do cargo, se o crime foi cometido na vigência, teve relação com o mandato, poderia continuar o julgamento no STF. Isso, de fato, é um ponto de crítica, justamente porque, tal como a questão lá da segunda instância foi, o STF vai e volta. Não podia a pessoa cumprir pena, né, começar a execução da pena com o julgamento a partir da segunda instância. A partir do julgamento da segunda instância. Era o entendimento do STF. Aí depois o STF disse que não, que pode. Isso teve até implicação para o Lula na época, né? Porque como o STF mudou o entendimento, passando a permitir a prisão após o julgamento de segunda instância, isso resultou na prisão do Lula. Aí depois o STF volta atrás de novo, dizendo o que ele dizia antigamente. Que não, realmente, prisão, a execução da sentença condenatória só após o trânsito julgado. Então, ou seja, não é só nesse caso, em várias outras questões, o STF tem uma posição, às vezes, de ida e de volta sobre o mesmo assunto, né? Então, de fato, isso gera crítica, mas no momento, aliás, já desde 2022, já havia esse movimento no STF para voltar ao entendimento de que poderia sim ser julgada a pessoa desde que saísse do cargo, mesmo saindo do cargo, mas se o crime tivesse relação com o exercício do cargo, tivesse sido cometido durante a função. Agora, em relação ao foro de julgamento também, de ser na turma e não no plenário, é um outro argumento que a gente ouve muitas vezes pela televisão e também com muita gente que a gente conversa, dizendo que esse caso deveria ter sido colocado no plenário. Na lógica ou nos bastidores, sabe-se que não daria muita diferença em relação a placar, né? Mas ganharia-se um tempo. Tem alguma condição jurídica de se jogar esse julgamento, tirar esse julgamento só da turma e chegar ao pleno do STF? Então, o primeiro ponto é que houve alteração no regimento interno, né? Antes do início até dessa ação penal, já havia o entendimento anterior do STF, pela mudança de seu regimento, que as ações penais ficariam com as turmas, não ficariam com o plenário. Isso vem lá de trás, desde a época do mensalão, em que o plenário julgou, né, a questão do mensalão, e que o STF, desde então, vem tentando restringir o julgamento de ações penais pelo plenário, porque naquela ocasião se tomou muito tempo do plenário, ficou paralisado quase o STF por conta daquele julgamento, e eles entenderam, os ministros na época entenderam que não, vamos começar a distribuir ações penais para as turmas, deixar só as excepcionais com o plenário, para que tenha a casa, né, o tribunal consiga fazer a tramitação dos processos de forma mais rápida. Então, isso já desde lá de trás. Então, do ponto de vista assim, jurídico, efetivamente, não tem o que fazer. Está no regimento do STF, que é o julgamento com a turma. Não tem o que fazer. Agora, pode ocorrer recurso que venha a levar para o plenário? Pode.
mas vai depender do número de votos que discordarem, por exemplo, de uma condenação. Então, o que acontece hoje? Então, são 5 votos lá na primeira turma. O que a defesa, né, dos réus tem que conseguir, pelo menos 2 votos pela absolvição. Aí eles conseguem entrar com embargos infringentes para levar o processo para o plenário. Mas eles têm que conseguir pelo menos 2 votos. Se forem, por exemplo, 2 votos, ainda assim em prol da defesa, mas no sentido de uma discordância, por exemplo, de dosimetria da pena, já não consegue levar para o plenário. Então, tem que ser no mérito, ou seja, você tem que conseguir 2 de 5 votos, pelo menos, opinando pela absolvição. Aí eles conseguem. O que me parece que hoje eles não têm, né? Me parece que hoje, pelas últimas decisões, quem estava divergindo mais era tão somente Fux, de algumas decisões dos demais. Os demais estavam voltando juntos. Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, o Dino e o Zanin. Então, seria a única chance deles, realmente. Agora, Alex, eu ouvi eu acho que foi o Guedes na Globo News ou algum outro comentarista da Globo News falando sobre uma questão interessante. Vamos falar agora sobre a anistia, né? Há esse movimento aí pró-anistia. E, salvo engano, foi o Guedes que falou que existe um movimento que pensa da seguinte forma: vai deixar julgar primeiro esse núcleo que seria o núcleo crucial do golpe, condenar e depois propor uma anistia para quem estava na rua no 8 de janeiro, que seria um crime de baderna, algo nesse sentido, e esses poderiam ser anistiados, enquanto os, entre aspas aqui, autores ou mentores do golpe continuariam presos. Você acredita que algo nesse sentido possa acontecer? Sim, pelo que eu tenho, pelo menos, acompanhado, né, do noticiário político, há uma tentativa, assim, de passar esse projeto, e hoje, as últimas informações é que eles têm voto, pelo menos na Câmara, para passar. É um projeto que passa por maioria simples, né? Então, eles conseguiriam, aí iria para o Senado, mas aí dependeria da sanção do presidente. Obviamente, né, o Lula não sancionaria esse projeto. Voltaria para a Câmara e para o Senado, voltarem em sessão conjunta, né? Aí por maioria absoluta. E aí, então, se passasse efetivamente, é muito provável que um partido político, por exemplo, o PT ou o PSOL, ingressasse no STF pedindo que essa lei fosse considerada inconstitucional. E a palavra final seria do STF, efetivamente. Aí, obviamente, ia criar mais um ponto de embate, né, entre Congresso e STF, mais um, dos tantos que a gente tem visto. E do ponto de vista, assim, eminentemente jurídico, me parece que um projeto de anistia contra crimes contra o Estado Democrático de Direito, de fato, seria inconstitucional. A nossa Constituição ela é formada toda, né, com a ideia sobre o Estado Democrático de Direito. E aí você permitir que uma lei vá de encontro ao que a Constituição determina, e num ponto que é tão caro à Constituição, né, que é a democracia, porque justamente é uma Constituição que veio depois de um período de exceção. Então, por isso que você... né, e fora aqui também do ponto de vista do desvio de finalidade, né, porque no fundo, o que nos parece é que há também uma invasão do Congresso na esfera do poder de decisão do judiciário. É como se o Congresso estivesse esperando o judiciário tomar uma decisão para ele depois desdizer o judiciário. Ou seja, como se estivesse ingressando na seara do judiciário, não respeitando a independência dos poderes, né? Então, também tem esse viés de que, olha, o que o Congresso está fazendo, na verdade, seria se transformar num órgão de revisão do STF. O que o STF fez eu não gostar, eu vou lá e desfaço. Então, também sob o ponto de vista da separação dos poderes, que também é de previsão constitucional, me parece que é um projeto de lei já viciado desde o início, porque tem o propósito, evidentemente, de desdizer o que o judiciário está dizendo.
Até discutir anistia neste momento em que o julgamento ainda está em curso também parece algo fora da realidade, né? E o que é mais grave, não só a discussão da anistia agora, a discussão da anistia já vem há meses, né? Há meses e meses, talvez acho que desde 2023 já se começa esse assunto de anistia, desde o primeiro ano do governo Lula, né? E o que chama a atenção é justamente que as defesas, ou pelo menos alguns dos envolvidos, né, nos fatos, eles não pedem justiça, eles pedem anistia, como se houvesse realmente, tá aí um psicólogo para explicar, né, uma confissão de culpa subjacente ali, né? Uhum. Porque é um réu que não pede justiça, é um réu que pede anistia, como se, não, eu fiz errado mesmo, mas eu quero ser anistiado. E isso já não vem de agora, já vem desde do início das investigações. É como se... É bem curioso isso, né? Porque você vê movimentos, em geral, de quem se considera injustiçado querendo justiça, e não querendo anistia. A gente tem que concordar também que a questão da dosimetria das penas é de muito fácil entendimento você criar uma narrativa em cima da mulher que foi presa porque pichou a estátua com batom. É de fácil entendimento para o povão e causa realmente uma comoção, né? Embora se ela estivesse na casa dela, cuidando da família dela nesse momento, ela não estaria sendo processada por estar lá fazendo algo que nem os líderes estavam fazendo, né? Os hoje sendo julgados como líderes. Enfim, mas é compreensível você entender isso. Então, essas pessoas que não estavam ali na linha de frente, você acha que pós-julgamento do núcleo crucial pode haver revisão de penas para elas? A revisão de pena no processo penal ela é sempre possível, né? Porque tem o Instituto da Revisão Criminal. A revisão criminal é uma espécie de uma ação penal que ela não tem prazo para ser proposta. Ela pode ser proposta a qualquer tempo. E aí, então, se houver uma alteração na lei, algo que faça com que se passe a entender que uma das discussões é que a abolição do Estado Democrático de Direito seria o crime-meio para cometer o golpe de Estado. Então, há um debate ali jurídico que o golpe de Estado deveria absorver o crime abolição do Estado de Direito. Se ele absorve outro crime, só se pune o golpe de Estado, não se puniam os dois crimes. Então, tem também esse viés também de interesse, de pelo menos tem um projeto já no Congresso nesse sentido, para tentar melhorar a situação dos já condenados no quesito da diminuição de pena. E se houver lei, efetivamente, que dê esse encaminhamento, a revisão criminal é possível a qualquer momento. É bom também a gente lembrar que já são mais de 600 condenações, mais de 500 acordos, né, de não persecução penal, ou seja, pessoas que admitiram a culpa e que cumpriram certas condições para não irem presas. Então, houve também muitos acordos. Então, em todos esses acordos, o que a pessoa teria que fazer era confessar. E elas confessaram. Então, foram mais de 500. Então, e o caso da moça lá da estátua, de fato, ela não foi condenada tão somente pela questão da pichação da estátua, né? Segundo a PGR, ela estaria envolvida também na articulação de todo o movimento. Agora, para a gente, obviamente, esse julgamento não vai acabar com esse país dividido que a gente vive, né? Essa questão da polarização. E Campos teve ontem um exemplo disso, né? No desfile de 7 de setembro, você tem ali manifestações pró e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e chama mais atenção ainda o caso de um dirigente do PT, o Gilberto Gomes, que já esteve aqui comigo algumas vezes, né? Eu falei com o Gilberto, acho que sexta-feira, a última vez, inclusive, ele pedindo espaço aqui no Manchete para uma deputada do PT que estaria aqui em Campos hoje, e o Gilberto foi preso por injúria racial. Não sabia, fiquei sabendo aqui que você vai estar no caso. Mas já estava lendo alguns juristas divergindo se é realmente um crime de injúria
ou não. Alex, qual é a sua visão em relação a esse caso? Houve o crime de injúria? Há elementos para essa prisão? Inclusive, eu estava lendo há pouco que já saiu até da delegacia para casa de custódia, está preso Gilberto, acusado de injúria. Tem elementos para essa prisão acontecer? Inclusive, amanhã deve ocorrer uma audiência de custódia, né? Em que a expectativa é de que ele seja solto nessa audiência de custódia. De fato, né, quando se envolve um tema racismo, que é um tema tão caro, né, a nós, né, brasileiros, porque a gente vê, por exemplo, que é tão importante esse tema, a gente vê outros países, por exemplo, de fato, eles não ligam para a questão do racismo, para injúrias raciais. A gente vê, por exemplo, jogos de futebol, quando a gente vai, os times brasileiros vão à Argentina, né? E lá há ofensas o tempo todo e é de desinteresse total dos governantes. A própria Espanha também, com a questão do Vinícius Júnior, né? Não se tomam medidas efetivas, né? Mas no Brasil não, no Brasil é diferente. A gente tem preocupação, sim. O legislador tem essa preocupação, os julgadores têm essa preocupação, e a sociedade como um todo. Mas também é importante a gente tentar separar o joio do trigo, no sentido de que o que me parece, que eu conheço do caso até o presente momento, que acabamos de tomar conhecimento, é de que houve mais uma manifestação em tom de crítica do que uma manifestação ofensiva, né? Porque, efetivamente, o crime de injúria racial e o crime contra a honra em geral, eles exigem o dolo, a intenção do agente de menosprezar, de diminuir a vítima em razão de sua raça ou de sua religião, né? Ou de sua etnia. Ou seja, tem que haver o dolo, tem que haver a intenção prévia do agente de discriminar, de menosprezar a outra pessoa, de manchar a sua honra. E, sinceramente, não me parece que foi o caso que aconteceu. Foi dirigida uma indagação a uma pessoa que estava lá. Inclusive, houve, né, o pessoal do PT que estava passando lá pelo desfile. Eles estavam sendo ofendidos verbalmente antes, com essas questões que geralmente se gritam em questões, né, debates políticos, né, tentando vincular o PT à corrupção. Eles estavam sendo xingados e, de fato, se depararam com uma pessoa com a bandeira da monarquia e questionaram como assim você defendendo a monarquia, se a monarquia, de fato, foi um regime que oprimiu, né, o povo negro nesse país durante séculos. Então, houve um questionamento, me parece, em tom de crítica, que jamais poderia ser interpretado como um crime, porque, de fato, é um crime muito grave que exige uma conduta muito bem esclarecida. E o que me parece ali que não houve. Me parece que foi cometido, de fato, uma grande injustiça contra uma pessoa que é de um partido de esquerda, de um partido que luta por essas bandeiras, né, contra o racismo, contra a discriminação, contra a misoginia também. Então, não faria o menor sentido partir uma ofensa dessa de uma pessoa que defende justamente, né, as pessoas que são oprimidas como seu, do mote de todo o partido, como o PT, por exemplo, a defesa dessas pessoas. Então, não foi analisado, me parece, ali, o contexto e tomou-se uma decisão arbitrária de levar Gilberto preso em flagrante. Alex, mais uma vez eu queria agradecer a você pela participação e desde já deixar o convite aberto para uma próxima entrevista. Tá, eu que agradeço, estamos sempre à disposição, que a gente puder colaborar aí com algumas dúvidas jurídicas para esclarecê-las, a gente está à disposição. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.